Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PS 75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. A Escola Pedro II acredita em um futuro melhor. Por isso, nos dedicamos e investimos na educação do seu filho. Cada ambiente é preparado com muito amor e carinho. Venha e faça parte da nossa família. Nos visite e conheça a segunda casa do seu filho. Escola Pedro II, Rua da Campina, 375. Fone 99209-7760. Escola Pedro II, uma visão para o futuro. Aqui, seu filho é tratado com muito amor. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o projeto dos seus sonhos realidade, com um acabamento impecável para sua casa ou empresa, o seu desejo tem nome: Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Cobertura de alumínio com policarbonato, portas, janelas, armarinhos, portões automáticos e diversos outros produtos com um design moderno que potencializam a beleza de qualquer ambiente e se adaptam a qualquer necessidade. Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Olinda, a gente nunca se contenta em estar bonita, temos que estar linda. Por falar em estar linda, acaba de abrir as portas em Goiânia a loja Olinda, com lindos looks, casual, fashion, contemporâneo e principalmente lindos. Acesse nossa loja virtual, _loja Olinda, ou entre em contato pelo WhatsApp 997587703. Enviamos para todo o Brasil. Olinda, a loja simplesmente linda. Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite, nossos queridos telenautas. Desde já agradecendo. Sabemos que vocês estavam aqui nos aguardando com muito carinho desde a semana passada, quando falamos que o tema de hoje seria um tema muito interessante, muito pertinente, principalmente para esse momento tão delicado que o país está atravessando, que é a orientação sexual nas escolas. O que se pensa sobre isso? O que, na verdade, é verdade, o que, na verdade, não é verdade nisso tudo, não é? E para conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui com muita alegria, né, o professor Jorge Paulo, que é professor de História, professor de Filosofia do município de Goiânia, também do município de Jaboatão, dos Guararapes, e conselheiro municipal de Educação aqui no município de Goiânia. Professor, boa noite. Boa noite, Verônica, boa noite a todos. É uma satisfação, Valéria, desculpa, é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco, trocando ideias, né, sobre um tema que é muito delicado. Né? Esse tema ele é recorrente, é um tema que nos inspira a buscar, não é? Buscar respostas, buscar meios para trabalhar de uma forma mais ética, não é? Com moral, não é? Que não é fácil. Para falar sobre a orientação sexual nas escolas, professor, a gente como professor, também sou professora de rede municipal, como professora de História e de Filosofia, a gente tem que começar, vamos dizer assim,
pelo começo, né? E poucas pessoas entendem ou sabem qual o significado, o que quer dizer uma escola laica, porque escola pública no Brasil ela é uma escola laica porque nós temos, primeiro que tudo, um Estado laico, né? Eu gostaria que já se começasse falando um pouco sobre isso, professor. O que é uma escola laica? Veja bem, a escola ela é um local de trabalho, não é, de construção de conhecimentos. Sempre foi. Desde quando não havia escola enquanto prédio, né? Quando a gente trabalha a parte da filosofia, né, a escola peripatética na Grécia Antiga, onde se buscava o conhecimento a partir do que se observava, né, da natureza, do convívio com as pessoas. Então, qual o propósito da escola? Qual o objetivo da escola? Qual a finalidade da escola? Não é? Por que a escola existe? Então, a primeira questão seria essa. Ela existe para formar pessoas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual, né, da pesquisa. Então, como historiador, a gente tem que buscar lá atrás, nas raízes, né? E aí, durante muito tempo, e a história está aí para mostrar isso para a gente, a educação ela teve algumas doutrinas, né, que a gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, hoje, quando a gente vê escola pública e escola privada, né, a gente tem que ter esses dois caminhos bem distintos. Na escola privada, só para a gente ter uma noção, a gente pode ter uma escola confessional, né, uma escola onde ela é católica ou ela é evangélica de várias denominações, né? Então, a gente tem. Então, quando eu me proponho a ir para uma escola, ou colocar meu filho numa escola confessional, eu já sei, já direciono qual é o tipo de formação que eu quero para o meu filho. É bem pertinente isso que você está falando, porque há uns 2 anos atrás, um pai, ele é cristão protestante, ele me procurou para saber, porque ele colocou o filho dele para estudar, e era uma escola confessional católica, né? E ele veio incomodado porque se começava sempre com orações, com rezas, enfim. Então ele veio até onde isso pode. Digo, olha, você observou que a escola é confessional? Se a escola é confessional, a escola está realmente oferecendo o serviço que ela se propõe a oferecer. Fiz essa observação muito pertinente essa tua fala, né? Os pais e mães, para escolher uma escola particular, também é bom observar por esse viés também. Então, nesse ponto, assim, esclarecer, né? Eu acho que quanto mais informações a gente puder trazer para o pessoal, melhor. Eu já estou há 30 anos em sala de aula, né? Quando eu comecei a dar aula, a ministrar, eu estava fazendo faculdade de filosofia ainda, isso em 87, né? E aí, de lá para cá, eu trabalhei em várias escolas, algumas delas como o Colégio São Bento de Olinda, Irmãs Doroteias, o Colégio São José na Conta da Boa Vista, Colégio Marista, que eu fui coordenador de pastoral, não é? E todas essas escolas são confessionais. O Colégio Salesiano, trabalhei nos últimos 5 anos, não é? São confessionais, ela tem uma proposta bem objetiva e clara, não é? Formar cidadãos e bons cristãos. Agora, lógico que a ótica do catolicismo. Sim. Então, se você vai, você sabe que tem uma vez na semana missa. Então, essa missa ela não está no horário de aula, ela um pouco antes, mas o aluno não é obrigado a ir, não é? Mas ela oferece, ela oferta. Tem o serviço de catequese, com primeira Eucaristia, crisma, etc. O grupo jovem, é a proposta. Também trabalhei no Americano Batista. No Americano Batista é uma escola, não é, evangélica, protestante. E a gente também tinha todos os dias, antes do início da aula, a gente tinha uma pré-leção. Não é? E aí, eu não quero. Bom, você tem a liberdade de não querer, mas você também tem a liberdade de se estar numa escola com esse propósito. Então você tem que ter essa consciência de que você tem que, pelo menos, participar da proposta pedagógica, né? Então, na escola pública, e aí desde quando a República ela foi instaurada, em 1889, aí a gente tem, eu me lembro como se fosse hoje, sim. As coisas passaram a ter um outro viés, né? Então a igreja tanto católica quanto ela foi afastada da governabilidade,
Né? Então a gente vê, por exemplo, os cemitérios passam a ser públicos e não mais pertencentes às irmandades ou às igrejas. Os cartórios passam a funcionarem fora da igreja, porque a gente tinha um livro de óbito, né, de nascimento. E aí, bom, começam aí as primeiras ideias do Estado laico, que está na primeira Constituição de 1894. Sim, sim. Né? Então, assim, uma escola pública, a educação, assim como saúde e segurança, é a obrigação do Estado. Então, a gente hoje vê situações de privatização da escola pública, a universidade, isso é uma outra questão que é muito perigoso. Muito delicado. Né? É muito delicado. Mas a escola pública, dentro da sua matriz curricular, que a gente já não chama mais grade, né? Sim. Mas dentro da matriz curricular, ela tem que trabalhar dentro de uma questão de, por exemplo, a questão da religiosidade, eu falava para você, cultura religiosa. Sim. Não é? A gente não pode fugir de uma questão que está dentro da formação da cultura do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Não é? Então, quando a gente tem, desde a chegada dos portugueses, aí você tem uma doutrinação, que é uma coisa determinada, tem que ser assim, não é? E quando vem a república, dentro do liberalismo, né, político, liberalismo econômico, Sim. a gente passa a ter essa ideia, ó, a gente vai trabalhar uma diversidade maior. Uma diversidade, então respeitar a diversidade religiosa, onde, e aí eu disse a você, eu fiz alguns cursos, né, de extensão, e um deles foi sobre cultura religiosa. Então, quando hoje eu trabalho com os meninos, eu sinto a necessidade de tocar nesse assunto na sala de aula, eu digo, olha, a gente precisa respeitar aquilo que a gente não conhece. Então, dentro do meu programa, eu sempre norteio, dentro da cultura religiosa, a cultura afro-brasileira, né, o espiritismo, que é novo, que é recente, não é? O catolicismo dentro do cristianismo, e do cristianismo a partir da reforma luterana, quais foram as igrejas que foram surgindo? Não é? Então, conhecer, para a gente não cometer o erro de falar aquilo que a gente não sabe. De que não conhece. Vocês podem estar estranhando, dizendo, eu acho que eu sintonizei, estou aqui ligadinha no programa errado. Não, porque para a gente falar da orientação sexual que acontece dentro de uma escola laica, a gente vai também passar pelo viés da religiosidade. Por que isso? Porque a gente sabe que a educação sexual, a primeira orientação sexual que nós recebemos nas nossas casas, ou que nós damos aos nossos filhos, ela vem bem carregadinha, não é? Com a nossa ética e moral cristã. Seja ela que vertente for, mas a gente sabe que a gente vem com essa ética, ou muitas vezes nem cristã, mas tem lá a sua própria ética, a sua própria moral, a moral está muito ligada à questão da religião. Por isso que a gente está fazendo esse resgate entre escola, ensino religioso, para a gente chegar no que seria a orientação sexual, né, dentro das escolas. Há uma palavra que está se tornando muito forte hoje dentro das redes sociais, quando se fala de orientação, algum tipo de orientação dentro da escola, seja ela sexual ou de uma outra natureza, é a palavra doutrinação. E aí, se a gente diz que a nossa escola é laica, de onde que está vindo essa ideia de que há doutrinação dentro das escolas? Isso é um outro problema muito sério. Não é? Eu digo assim, o professor que está em sala de aula, que está com o pé no terreiro da sala de aula, no chão, lá na ponta da lança, qual a formação desse colega, né? Qual a formação desse professor? A gente sabe que as universidades hoje, as faculdades, as de licenciatura, elas têm deixa a desejar muito com relação à prática de sala de aula. Não é? Muitas vezes a gente sai da sala de aula da faculdade, a gente vai entrar numa sala de aula, a gente fica sem saber, às vezes, o que fazer. Né? O que fazer. Mas a questão da doutrina, ela é complicada, assim, porque o que é que você vai querer convencer o seu aluno de quê? Não é? Então, se eu tenho uma escola pública, e aí, por exemplo, eu sou professor regente em Tejuco-Papo, né, lá no Costa e Silva, eu tenho assim, essa preocupação. Até mesmo os meus não chamo de conteúdos, né, mas dos meus temas de história. Então, eu tenho muito cuidado da gente tentar ver quais são as possibilidades. Por que houve aquele fato, né, mas não impor ao aluno aquilo que eu penso.
Aquilo que eu quero, diz, olha, a Revolução Francesa foi assim, 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 você tem que pensar dessa forma. A Reforma Protestante foi por isso, 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 isso e isso. E a verdade é essa. E a verdade é essa, né? Como diz assim, Roma locuta, causa finita est. Ou seja, falou, acabou, não, é isso aqui que eu quero, pronto. Então, a doutrina passa muito pela formação de quem tu está trabalhando. Então, quando você tem uma escola onde a gente faz um planejamento em comum, onde a gente pode fazer, e aí um planejamento interdisciplinar, não é? E aí você discute com seus colegas e constrói um plano de aula onde você vai aparando as arestas e deixa tudo muito mais aberto e amplo, até mesmo para aproveitar aquilo que o aluno traz para você. Eu acho que o tempo de hoje não é mais o professor único dono do conhecimento. E aí a doutrina, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque geralmente ou é doutrina religiosa ou é doutrina político-partidária. Partidária, isso. Não é? Então, onde ficam os conteúdos, onde ficam os componentes curriculares? Isso. Não é? Então, eu costumo dizer assim, na história, na historiografia, na forma como a história é escrita, a gente tem uma historiografia das cúpulas, da base, e Marx falava de uma historiografia múltipla. Não é? Aquela que a gente vai buscar o conjunto, todas as possibilidades. Você lança isso no tabuleiro e vamos trabalhar esses conceitos. E não você determinar apenas uma forma de pensamento. Ou seja, eu sou católica apostólica romana e eu recebo numa sala, numa determinada escola, não é, a função ou a atribuição de trabalhar a religião no 7º ano. Não é? Então, eu tenho que ter cuidado para saber que a minha aula de religião não pode ser uma catequese. Da mesma forma, não é? O professor protestante, ele tem que ter a consciência de que ele vai levar para a aula de religião dele não é o que é certo e errado da ética protestante ou da moral protestante. Ele tem, dentro de uma escola que se pretende ou que se percebe como laica, colocar todas as vertentes religiosas para o aluno, porque é conhecendo em que a gente começa a trabalhar a questão também do não preconceito. Quando você coloca a questão vamos dizer, a ética e moral, né? A ética, ela é uma reflexão coletiva. Sim. Moral é o meu comportamento, o meu modo de agir dentro dessa ética, que ela é muito mais abrangente. Então, eu fui agraciado, eu digo assim, eu tive sorte na vida de trabalhar em escolas das mais variadas situações. Né? Por exemplo, eu trabalhei no GGE quando começou em 98, né? Saí em 2002, por uma questão mesmo de política, né? Porque dizia assim, vamos trabalhar dessa forma. Eu digo, não, eu não trabalho dessa forma. Né? Então você tem hoje tem escolas hoje que são muito mais mercadológicas, e aí vem a doutrinação para uma questão. O foco é só vestibular, o foco é só Enem, o foco é só SSA. Então você dorme e sonha com disso aí. E como é que fica a pessoa humana? Era uma escola, né, muito focada só no currículo. No currículo. Não é? E você não pode faltar uma aula, você não pode deixar de dar um conteúdo. Então, assim, é onde entra essa questão da doutrina. Da doutrinação. Né? Da doutrina. Então, quando você vê com história mesmo, eu sei que, como historiadores, tem sempre mais um lado, né, um lado marxista, do ponto de vista histórico, mas a gente não pode esquecer a história dos análises, as histórias do positivismo, né, as correntes, né, dos franceses. Então você tem que buscar sempre esse equilíbrio, né, sempre esse bom senso. Escola laica, doutrinação. E o que tudo isso tem a ver com escola chamada escola sem partido? Isso é que é complicado. Grande polêmica. Né? Grande polêmica. Quando a gente trabalha, primeiro assim, se é uma escola laica, aí você tem laica do ponto de vista religioso, da cultura religiosa, da religiosidade da igreja. Sem intervenção de linhas nesse sentido. E uma escola sem partido seria também um sentido de trabalhar uma escola, e aí eu volto para uma situação. Para a objetividade da escola, que é formar, né, para um mundo melhor, formar pessoas com capacidades e habilidades acadêmicas. Não é? E agora, quando você tem
políticas de Estado e políticas de governo, e aí onde entra a questão, né, da escola sem partido, ou com partido, né, porque não tem como fugir dessa dicotomia. É preciso ter de você qual é a ideia, qual é a corrente filosófica de educação que aquele município ou que o Estado propõe. Então tem escolas que você, quando vai em alguma escola, você vê a cara da gestão. Até a cor da escola, né, é a cor da gestão do partido do prefeito. Né, a escola da cor do partido do governador. Né? Então, aí você vê claro que a intenção é outra. Né? Então, a gente hoje, eu fico muito preocupado quando se fala, não, eu tenho como prioridade a educação. E aí você vê como nós temos essa fala de se ter uma prioridade com a educação, quando o mínimo por lei de investimento é 25%, e as prefeituras e o Estado investem 25%. Né? Então, qual é essa relação que se tem? Então, a escola sem partido é uma escola que deve se preocupar com a formação acadêmica dos meninos. A formação... Né? A formação acadêmica. Eu quero que o meu estudante ele seja preparado para a vida. Então, preparado para a vida em que sentido? Então, eu quero que ele tenha sucesso e entre na faculdade. Então, vamos trabalhar com os professores, com formação dos professores, né, para que esses professores possam trabalhar de forma eficiente, ou pelo menos tentar buscar a eficiência, e não usar a escola como palanque ou como trampolim. Uma das coisas que mais causa confusão nas famílias brasileiras hoje, principalmente as famílias público-alvo da educação pública, é entender porque tantos outros assuntos estão entrando como disciplina na cabeça deles. Né? Enfim, eles eram acostumados com uma escola, né, que preparava o aluno ou o seu filho, vamos dizer assim, para o mercado do trabalho, mas era uma escola que estava lá ensinando matemática, português, a língua portuguesa, história, geografia, né? Eram disciplinas curriculares. O que a gente chama de matriz curricular. Matriz curricular. De repente, cai aí uma orientação sexual dentro dessa escola. E dá margem, né, para toda essa complexidade hoje, né, da forma de como as famílias estão digerindo, ou de que forma que elas estão sabendo que está absorvendo, ou de que forma também está chegando lá na ponta do que realmente está acontecendo dentro dessas escolas, dentro dessa orientação sexual. E aí é possível, professor, a gente demarcar na história, né, da educação no Brasil, a partir de quando que a gente passou a sentir essa necessidade de trabalhar o tema sexualidade dentro das escolas? Isso é uma coisa, enfim, de pós-modernidade. O que é isso? O que acontece que está pegando todo mundo assim tão de surpresa? Veja, eu diria que o tema em si, né, educação sexual, ela não é contemplada dentro da matriz curricular. A gente tem, vamos aí para quem não entende muito dessas questões, né, pedagógicas, a gente tem uma matriz curricular, que são as disciplinas obrigatórias, né, daquele período de letivo. Nós temos um outro momento que chama-se o que é o núcleo comum, certo? Que são essas disciplinas obrigatórias, e a área diversificada, que são disciplinas que podem ser encaixadas, que podem ser colocadas dentro dessa matriz curricular e trabalhadas em anos diferentes. Então, por exemplo, aqui em Goiânia nós tínhamos digamos, o núcleo comum, então português, matemática, história, geografia, né, inglês, embora inglês e espanhol às vezes eles entram na área diversificada, como é ILT, né, Introdução às Leis Trabalhistas, História de Goiânia, tem outras disciplinas que são colocadas. Agora, a educação sexual, ou essa questão da sexualidade, ela entra como um tema transversal. Não é? Ela entra assim como um tema dentro de um determinado conceito ou conteúdo. Então, por exemplo, em ciências, 7º ano, então vamos trabalhar corpo humano, reprodução animal, e aí entra a questão do sistema reprodutório, humano também. Isso. Não é? E aí onde começa a haver essa necessidade.
Então, sétimo ano, eu digo sétimo ano, por quê? Porque é uma fase em que os meninos estão saindo da infância para a adolescência, aí vem a puberdade e a pré-adolescência. Então, as meninas se desenvolvem muito mais rápido do que os meninos, né? Há um tempo atrás, eu digo assim, né? As meninas elas menstruavam com 14, 15 anos. Hoje, 10 anos, 9 anos, 8 anos, tem meninas menstruando. Isso. Né? Então você tem aí já uma precocidade hormonal. Né? Então vem também com isso a necessidade de se explicar, né? De conversar, de olha minha filha, né? Isso vai acontecer. Como acontece. Tá. Agora, as famílias, na grande maioria, talvez não estejam preparadas para isso. As mães não estejam preparadas para isso. Os pais não estejam preparados para isso, né? Para conversar com um filho, né, de 14, 15 anos, né, que começam a ter, né, despertar para outras coisas. Eu sou pai de 2 filhos e tenho um que veio com a minha esposa, né, já está com 25, outro com 17, outro com 14. Então, veja, 3 fases diferentes que eu tive que me adaptar a cada um deles. Porque a grande verdade que a gente percebe quando nós estamos nas escolas com nossos adolescentes é que sexo ainda é um assunto proibido dentro da família. Normalmente a gente recebe os nossos alunos e quando eles trazem alguma dúvida para dentro da sala de aula, né, o pouco que eles sabem nas esquinas, nas ruas, nos bares, nas praças. É muito raro a gente encontrar nas famílias público-alvo das escolas públicas, não é? Que no caso é a escola aqui em questão, famílias que conversem ou que se sintam à vontade para conversar e para responder, né, a tantas perguntas que vão chegando dos seus filhos. A gente tem aqui uma voz aí que vem da rua. Júnior, é possível? Gostaríamos de ouvir. Para a gente perceber essa complexidade. Com seus filhos? Sim, principalmente com a minha de 14 anos, né? Converso muito com ela sobre isso. O que é que você acha desse tema ser abordado na escola, educação sexual? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que conversar em casa, né? Que os pais e as mães explicando aos filhos seria bem melhor. É isso que a gente falou logo no começo. A educação sexual primeira, a orientação sexual é aquele que vem da família, não é? Quando a família não faz. A gente vai traçar algumas ideias, né? Então, primeira coisa a educação doméstica, a educação aquela que vem de berço, né? Ela é obrigação da família, tá? A escola, ela tem uma função que é de formação acadêmica, mas de 10, acho que de 15 anos para cá, a escola ela tem se transformado numa extensão da casa, não é? Então isso tem havido uma necessidade muito grande de nós professores nós estarmos preparados para meio mundo de coisas. Eu já tive situações de chegar na sala de aula e não trabalhar o meu conteúdo de história, né? E conversar com eles, né? Falar um pouquinho sobre sexualidade, que não é sexo. Isso. Né? Há uma diferença. Né? A sexualidade todos nós temos, né? A sensualidade todos nós temos, né? E essa transformação que é da infância para a adolescência. Então, muitas vezes, ele não entende porque ele está com um odor muito mais forte nas axilas. Então, não há orientação para isso. Né? Os pelos pubianos que começam a crescer, os meninos a crescer barba, bigode, né? As glândulas mamárias, o seio do menino também fica dolorido, porque a função hormonal, o hormônio está mudando. Então, o menino cresce primeiro a orelha, o nariz e os braços. Aí se acha um monstro. Não é dizer, isso aí daqui a um pouco você vai ver que isso passa. Então a gente tem também que se preparar hoje, um desafio muito grande para o professor de sala de aula, se preparar para esses desafios diários. Conversando essa semana, me preparando aqui para o programa, eu conversei com algumas meninas que trabalham na assistência, né, e alguns conselheiros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. E aí o que eles colocaram para mim é que houve,
num determinado momento, não é, um apelo muito grande desses segmentos para que a escola fizesse alguma coisa no sentido de orientação sexual. E cada vez mais está sendo levado para a escola esse pedido de socorro com crianças cada vez mais novas da idade. Porque se a gente começa dentro da escola, a gente, né, pensou nisso, no segundo segmento do ensino fundamental, que seria do 6º ao 9º ano, mas por incrível que pareça, isso é uma vergonha para o nosso país, mas isso é uma realidade. Quando a gente vai para os números que tem na assistência e para os números de crianças lá no Conselho Tutelar, o número de crianças estupradas, aliciadas, bulinadas, dentro das próprias famílias. E aí o socorro veio no sentido de que forma a escola pode ajudar aquela criança, ainda com 5 anos, com 4 anos, ou até menos do que isso, ela já está sendo molestada. E molestada, gente, é uma coisa séria, porque a gente percebe que normalmente o estupro na criança da primeira infância nunca é o estranho, nunca é o de fora. É sempre alguém que está ali. Então, de que forma a gente pode, como escola, até onde a gente consegue chegar numa criança de 4, de 5, de 6 anos de idade para fazê-la reconhecer o seu corpo, entender o seu corpo e para fazê-la entender que o seu corpo é, num determinado momento da vida, um território proibido, né, para ser tocada. E é muito difícil até para a gente conversar com crianças tão pequenas. É aquela coisa, nós professores estamos recebendo mazelas sociais que estão sendo geradas na sociedade. Por isso que eu estava muito apreensiva por esse programa, muito ansiosa, porque acredito que nós, professores, principalmente de escola pública, nesse atual momento de conjuntura política partidária, né, nós temos sido açoitados constantemente, entende? Por uma mídia que muitas vezes não sabe nem o que é orientação sexual dentro da escola, nem como ela acontece, e nem por que ela está sendo proposta ou pedida que seja feita isso, na verdade, né? Porque somos nós que estamos na ponta, somos nós que estamos recebendo, né? E para trabalhar com isso. E aí eu te digo, qual é a função nossa? Português, matemática, preparar para o mercado. A gente vai para um break, gera o break comercial e a gente volta e retoma do ponto que ficamos. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. Brinkmania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinkmania, sua diversão é aqui. Na Brinkmania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! Esta não é uma loja de perfumes. Nem tampouco uma loja de presentes. Esta é a Cris Bombons. Temos tudo para sua festa em descartáveis, decoração, doces e muitas variedades. Faça-nos uma visita. Cris Bombons, a loja dos sonhos. Restaurante Wantai, especializado em culinária chinesa e japonesa tradicional. Temos delivery. Os pratos, além de gostosos, chamam a atenção. Seus acompanhamentos tornam o cardápio irresistível, forte e marcante. Yakisoba é o prato principal da culinária chinesa. Já os sushis, temaki, Wantai carioca formam o prato principal da cozinha japonesa. Restaurante Wantai, na Rua da Conceição, número 29, na cidade de Goiânia. Telefone 3626-4597. Tá esperando o quê? Vem pra cá!
De volta. Acho que nós estamos aqui com um probleminha de som. Vamos tentar. Cá estamos nós de volta, né, com a nossa temática. E nós estávamos justamente conversando, né, sobre a necessidade, né, que foi colocado para a escola, né, de que os professores incluíssem a orientação sexual nessas crianças, e é importante que as famílias saibam que a orientação sexual ela não se restringe só a questões não é uma coisa tão simples, não é só questão de gênero, não é só isso, tem um leque que se abre, né, dentro da escola quando esse tema é abordado. Professor Giorgio, por gentileza, coloca para a gente um pouco até onde vai essa abrangência da escola, até onde a escola pode ir no que diz respeito à orientação sexual. Quais as temáticas que podem ser trabalhadas? Veja, eu digo que a gente já tem uma situação muito limitada, não é, dentro da sala de aula, para trabalhar certos conceitos. Mas, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, mais ou menos, de como é o comportamento de cada aluno, o professor, que ele tem um olhar clínico, assim, ele pode perceber que aquele aluno ele não está no seu normal. Não é? Muitas vezes o aluno ele chega com um casaco, um blusão, com cobre o rosto, com boné, muito afastado. Né? Então, você percebe que ali tem alguma coisa. Então, aí você, né, com esse feeling de sala de aula, a gente consegue chegar junto, consegue conversar, a gente consegue aos poucos ir buscando o que é que está acontecendo com aquele aluno. Sempre com camisa de manga comprida, aí é quando a gente vê a baleia azul, a boneca Momo. Né? Então são situações hoje que o aluno passa. Agora, na orientação sexual, o que é que a gente pode abranger e até onde a gente pode ir? Então a gente pode, se a gente tiver, aí eu digo, o conhecimento, né, para não complicar muito, mas se a gente tem esse conhecimento, então, por exemplo, evitar gravidez precoce na adolescência. É um tema que pode ser trabalhado. Né? Doenças sexualmente transmissíveis. Prostituição. Né? Das mais variadas formas. Né? Então, assim, são temas que a gente pode tentar conversar, mostrar essa realidade. É um perigo constante, né? O mundo está aí. A gente falou que muitas vezes o assédio ele não acontece por estranhos, mas vizinhos, parentes próximos. Né? Isso é comum. Né? Eu me lembro de um ditado de uma gestora minha, quando eu comecei a trabalhar numa prefeitura, em 2012, ela dizia: professor, aqui as meninas engravidam antes de se tornarem mulheres. Eu disse: gente, eu não entendi logo, né? Depois eu percebi, né, que é uma área de vulnerabilidade social muito grande. Então, assim, até onde a gente pode ir? Aí eu digo, a gente pode tentar orientar dentro das nossas limitações, mas a partir do momento que a gente constata que há algo mais sério, então aí a gente tem que buscar, por exemplo, a ajuda de uma psicopedagoga, de uma psicóloga, do conselho tutelar. Então a gente tem que estar sempre alinhado com esses órgãos de controle sociais para que a gente possa prevenir e, se não conseguir prevenir, tentar remediar. Né? Como melhorar? Como mudar aquela criança, como tirar aquela criança daquele perigo que é constante, que é diário. Então a escola ela tem um papel importante quando a gente tenta fazer um trabalho de prevenção. E o trabalho de prevenção ele é importante porque a gente pega o menino já no 6º ano, uma escola, né, do 6º ano, 7º ano. Então quando chega do 7º para o 8º, a gente já começa a perceber as meninas já grávidas, tendo meninos, tendo filhos. Os meninos caem na droga, que é outro problema sério. Né? A violência vem para dentro da escola. Então você, como professor, como é que você vai mediar isso? Não é? Muitas vezes nós somos ameaçados, inclusive de morte. Não é? Então é uma situação muito difícil. Mas aí é quando a gente voltando para o tema. Então a escola ela hoje tem um papel importante quando ela trabalha na prevenção e ajudando a família nesse sentido. Não é? De mostrar como de forma científica, não é? De forma acadêmica, e como a gente pode evitar esse tipo de problema. Porque ele é, hoje, uma realidade diária nas nossas escolas. Em qualquer escola que você for, você vai encontrar esse tipo de problema. E é fundamental, né, nesse trabalho do professor,
não é, que o professor leve em consideração, não é, a orientação sexual que esse aluno também traz de casa, para as famílias até ficarem mais tranquilas em relação a isso, porque às vezes a forma de como é colocada é de que a escola indicia. A forma como a escola fala indicia até os filhos a trocarem de sexo. Eu achei isso, eu te confesso que foi uma das coisas que mais me magoou como profissional da educação pública, entende? De se colocar isso, essa necessidade que se tem de nivelar a escola pública por baixo, entende? Para favorecer a interesses outros. Porque tu sabes, eu acho que você tem 30 anos, eu estou com 28 anos dentro da educação pública em 2 municípios. No geral, eu acho que daí o município de Goiânia tem quase 40 escolas. Tem 36 escolas. 36 escolas. Anos finais, iniciais e finais, tem algumas creches, mas quase 40, 42 unidades. Entende? O outro município que eu trabalho são 20, 3 creches, 17 escolas. Não é? Em momento algum eu vi nenhum colega meu abordar tema sexualidade, não é? De forma tão agressiva e de forma tão sem ética e sem moral, de chegar para o filho de alguém da comunidade e induzi-lo. Não é? Ou dizer que ele não nasceu menino, ou dizer que ele não nasceu menina. Não vai por esse viés. Estou entendendo a sua. É interessante que se coloque perfeitamente. Isso. Olha, hoje, assim, se comenta muito, né? Inclusive hoje, até um determinado tempo, a homossexualidade era uma doença com CID. Sim. Certo? Aí, de uns tempos para cá, eu acho que dos 2 anos para cá, o Ministério da Saúde já tirou. Porque já percebeu que é uma questão delicada, não é? Não há cura. Não existe cura gay. Não existe. Isso é ignorância. Sim, sim. Isso é falta de conhecimento. Então, agora, eu já percebo que a pessoa, ela nasce, não é? Há casos e casos. Né? Nasce. Você percebe que o menino vai brincar de boneca, ou vai brincar de outras coisas, ou a menina vai empinar pipa, ou brincar de peão, ou vai jogar bola, não é? Então, assim, ninguém ensinou, ninguém educou para ser assim, não é? A gente não pode dizer, você não pode brincar de boneca, você não pode jogar bola. Né? Então a gente tem que deixar hoje, lógico, aí onde entram as questões, né, culturais, as questões religiosas, e aí se você perceber hoje em conversas com pessoas que assumiram a sua homossexualidade, eles viveram durante muito tempo, e quando, usando um termo que a turma coloca, trancado dentro do armário, porque era obrigado. Então isso para eles é uma violência, né? Porque eles têm, não sei se é a natureza, né? Então, então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo com a fala e respeitar o tempo de cada um, não é? O tempo de cada um. Então, a criança ela vai ter uma educação, não é? Ela vai ter uma educação comum, normal, e ao longo do tempo ela vai se percebendo. Então, quando chega na sua adolescência e pré-adolescência, isso vai ficando mais, digamos assim, vai aflorando. Então, ele vai tendo clareza de que ele é homossexual, aí a questão da homoafetividade é uma outra situação, ou é heterossexual. Não tem para onde. Não é? Agora, a gente precisa aprender a respeitar o que é diferente. E principalmente no ambiente escolar, eu acho que esse é o grande desafio para nós, enquanto educadores, é o grande desafio, porque as famílias entenderem, né, que no âmbito do familiar, ali você está na orientação sexual do seu filho, você está dentro dos seus princípios até religiosos, entende? Eu também tenho os meus, tu também tens os teus, mas quando a gente vai para uma escola laica, com a diversidade que tem, né, o teu filho, a tua filha, ela vai entrar em contato com esse diferente. Então, a preocupação da gente de olhar, de como a gente construir nos nossos alunos, não é? Quer sejam sexo masculino, feminino, enfim, né? Construir nesse olhar dele o respeito à opção que o outro está fazendo. Isso, exatamente. Porque, assim, inclusive, eu já tenho alunos no 7º, 8º ano, noutra rede, que ele já está optando pelo nome social. Não é? Então, assim, a gente vai vendo, vai acompanhando a evolução e vai trabalhando isso, inclusive em sala de aula.
não é? Que tem que respeitar a opção do colega. Quando o professor coloca meninas né, que está optando pelo nome social, né, aquele docente, aquele aluno que de repente é Roberto e chega lá na matrícula como Roberto, mas aí ele já traz um nome social, é Roberta, Fernanda, não é? Então ele já opta por esse nome social. E aí aquela questão, a gente, como a escola ela é laica e como é uma escola que não pode ter doutrinação, ainda bem por isso, eu não gostaria que a escola fosse, isso é uma questão que tem que fazer, são as igrejas, quem tem que fazer família, não é responsabilidade nossa, não é se o Roberto tem que ser chamado de Fernanda ou de Roberto, não é a escola que tem que arbitrar isso, é isso que eu estou colocando, a gente tem que conversar com os demais colegas que tem que respeitar, porque aí vem o bullying, não é? Quando a gente não trabalha com isso, vem o bullying e pode até chegar a situações que a gente percebe de suicídio ou então de assassinato em massa depois. E aí eu queria, só fazendo essa ponte, lembrar você o seguinte, do mesmo jeito que se fez um trabalho, a escola contra o bullying, né, tem também a escola contra a homofobia. E aí onde entra aquela questão do famigerado kit gay, viu? Isso. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A escola contra a homofobia não tem nada a ver com o que não existe o kit gay. Não o kit gay, viu, minha gente? Deixa eu só esclarecer para vocês que é um assunto interessante e que veio à tona essa semana. Inclusive, o próprio Ministério da Educação divulgou uma nota, né, de que nunca existiu nenhum material chamado kit gay. Né? Aliás, o que existia era um trabalho que era para ser feito com uma cartilha sobre a escola contra a homofobia, como é contra o bullying. Agora, maldosamente, que foi mandado para a Câmara para aprovação ou não? Não, nem chegou para a Câmara. Nem chegou. Deixa eu explicar você então para o pessoal que está vendo a gente. Em 2010 para 2011, a Comissão de Ética da Câmara Federal, né, cobrou os deputados federais cobrou um tipo de trabalho desse jeito, dessa forma, contra a homofobia, né, contra o bullying, que acaba sendo uma violência, né? E aí a Procuradoria-Geral da União e o Ministério Público Federal exigiu do Ministério da Educação que respondesse a essa questão. Então, na época, até o ministro Haddad, da Educação, e ele contratou uma ONG para que fosse feito esse trabalho, né, uma ONG especializada no assunto. Esse trabalho começou a ser feito, não é? O material foi construído e, enquanto estava ainda na mesa para ser aprovado, né, em construção, alguns deputados, e aí o Antônio Garotinho e o Magno Malta, na época eram deputados federais, começaram a criar um problema com relação a isso, que isso seria um kit gay, que isso seria para a educação sexual nas escolas, para que as crianças fossem doutrinadas com relação a ser gay ou não. Né? E como esse material não foi aprovado, inclusive a presidente Dilma, ela quando assume em 2012, ela veta por conta de toda essa confusão, foi pego uma cartilha do Ministério da Saúde, que trabalhava com caminhoneiros e prostitutas nas estradas, e mostraram esse material como se fosse a cartilha que iria para o MEC. Né? Está justificado porque a gente nunca recebeu. Nunca chegou em canteiro. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com as informações que a gente recebe, principalmente pelo WhatsApp. Não é? Muitas vezes a gente não lê e encaminha para as pessoas, e isso quando você encaminha uma notícia falsa e ela cria danos a terceiros, você que enviou, você pode ser penalizado hoje, porque é um cybercrime. Eu te confesso que eu fiquei extremamente magoada, porque a partir do momento em que se coloca que a escola pública está doutrinando, está ensinando o seu filho a ser gay ou a trocar de sexo, você está dizendo que eu, professora Valéria, faço isso em sala de aula. Então, tem que ter muito cuidado, que você está falando de profissionais que estão na ponta, que são professores que também têm a sua ética, que são professores que têm família, são professores que também muitas vezes levantam até a bandeira da família tradicional, porque não? Entende? Então, e nós nos sentimos, né, por trabalhar na ponta, extremamente afetados com algo, porque é aquela coisa que eu te falei.
enfim, por N situações, por N motivos, né, se nivela uma educação já tão difícil que é a educação no Brasil, desde os tempos coloniais, né, que é tão difícil a questão do processo de educação, da história da educação no Brasil. Então você pega todo um trabalho que a gente vem tentando fazer, tentando acertar junto à sociedade, por necessidade da sociedade. Aí diz, não, mas é porque na minha época não era assim. Talvez na sua época não tivesse os problemas que a sociedade hoje enfrenta e precisa que a escola se adeque a essa sociedade. Hoje eu me preocupa muito, assim, muita coisa a gente se preocupa. A gente tem que pensar que o professor, ele é pai, mãe de família, não é? Ele tem filhos, ele educa os seus filhos e educa os seus alunos, não é? Então, quando a gente vai para uma sala de aula, dificilmente a gente consegue deixar os nossos problemas no bolso da rede ou atrás da porta. A gente traz isso também para a sala de aula, a gente se comove com os problemas das nossas crianças, dos nossos alunos, não é? E jamais eu acredito que alguém, um educador, ele faria esse tipo de trabalho, né? De proporcionar isso. E sim, se ele não conseguir trazer pelo menos no seu entendimento, para um caminho correto, justo, ético, não é? Ele não vai fazer diferente. Inclusive, eu gostaria de pontuar aqui qual foi o tipo de material que nós, professores, recebemos desde os PCNs. Qual o tipo de material, né? Quais os objetivos da orientação sexual? Isso foi muito tranquilo, deixou isso bem tranquilo para de que forma o professor poderia ser trabalhado. E uma das coisas que eu acho bem interessante e pertinente, que eu gostaria de colocar aqui, é um dos pontos que diz: respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de atração sexual e seu direito à expressão, garantindo a dignidade do ser humano. Isso é o quê? Você preparar o aluno, né, para a não discriminação, para o não preconceito e para o respeito à individualidade do outro. Isso é importante você ter que colocar aí, que está dentro dos planos dos PCNs, né, os planos curriculares nacionais, que são hoje base para a base comum curricular, né, o BNCC, que estamos hoje aí trabalhando, construindo, e baseado nisso aí, a gente tem que construir algo que venha exatamente a corroborar essas questões da ética, as questões do compromisso, não é, com o que é justo. Então, o respeito ao outro, o respeito à diversidade, o respeito à forma como o outro se apresenta. Então, a gente precisa respeitar o diferente e não afastar o que é diferente da gente. Senão, todos nós seríamos iguais. Isso. Olha esse outro aqui, Geórgio. Identificar e repensar tabus e preconceitos referentes à sexualidade, evitando comportamentos discriminatórios e intolerantes e analisando criticamente os estereótipos. Como que você pode ser contra uma proposta dessa? Muito bom, não é? Isso é o que você coloca aí. O seguinte, o que é estereótipo, né? Do ponto de vista do conhecimento, é você ter uma falsa impressão, ter uma falsa ideia, e a partir daí você tecer juízos de valores, né? Então, qual é o estereótipo, por exemplo, do brasileiro lá fora? Né? A gente vê os filmes do Walt Disney, o Zé Carioca, é o estereótipo do brasileiro visto pela ótica do americano dos anos 60, não é? Dos anos 60, e aí era uma época ainda que a gente vivia essa ideia do The American Way of Life, não é? Ao estilo ou ao modo de vida americano. E aí o Zé Carioca vem como alguém que é malandro, não é? Que quer enganar, não é? Todo mundo, que quer passar a perna, principalmente no Pato Donald, né? E no entanto também a gente pode pensar no inverso. Quem é da minha idade, que nasceu em 1914, vai lembrar do Pica-Pau. O Pica-Pau, a gente tem 3 versões do Pica-Pau. Preste atenção. Um com o olho verde, um com o olho azul e um com o olho castanho claro. São 3 Pica-Paus diferentes. Mas em todos eles, o Pica-Pau ele também quer passar a perna em todo mundo. Então o estereótipo
é aquela ideia que se tem de alguém sem buscar a razão exata, né? Será que é dessa forma mesmo? Eu ouvi dizer e compro a ideia e pago como se fosse verdade, né? Então isso a gente vive hoje uma realidade muito, muito, muito difícil. Então os fake news traz isso hoje. É uma modernização. Então uma ideia falsa, uma mentira, que é dita várias vezes, acaba se tornando uma verdade. Então os PCNs traz essas questões, respeitar a diversidade, respeitar o diferente, né? E buscar o entendimento para que haja uma vivência, no mínimo, harmoniosa. E aí, como a gente trabalhar isso numa escola? A gente precisa, então, aí que eu digo, do respaldo, né, das formações. Então, hoje as formações para os professores não devem apenas se pautar nos conteúdos específicos de suas disciplinas. Ou em questões de vestibulares, treinar o aluno para isso, condicionar o aluno para isso. Mas isso também faz parte. Mas o que é mais importante é desenvolver a capacidade de entender o indivíduo como suas diferenças. Papel da família nisso tudo. O papel da família ela é importantíssimo, né? A gente trabalha com essas questões da instituição. Então, as instituições mais antigas, a primeira delas é a família. Então, desde que o homem é homem, né, independente da teoria se é criação ou evolução, desde que o homem é homem, a família é a primeira instituição. São os membros, são os laços familiares de pertença, de pertencimento. Então, quando nós nos sentimos pertencentes a um grupo, esse grupo ele nos educa, esse grupo nos absorve, esse grupo ele nos protege e todos nós nos protegemos, todos nós nos educamos. Então, o papel da família ele é fundamental, ele é importante, seja ela uma família tradicional ou seja ela uma família hoje moderna. Não é? Então, hoje a gente tem que ter claro na cabeça que uma família hoje não é só pai e mãe. Uma família hoje pode ser pai e pai, pode ser mãe e mãe, pode ser somente o pai, pode ser somente a mãe, pode ser o avô ou a avó. Então, veja as formas de família que hoje nós temos. Então, nós temos hoje que, então, dessas variações de família, o que é mais importante? A afetividade, o amor, o carinho, o respeito e o segurar na mão e caminhar junto. Senão a gente não caminha, a gente não vai para frente, a gente não se torna ser humano. Porque o ser humano é viver junto com os outros. E para viver junto com os outros, é fundamental que nós possamos respeitar o outro com a sua diferença. E isso chega na sala de aula, isso chega no nosso trabalho de professor. É bem interessante e pertinente quando você fala das N situações, dos N modelos de família que hoje compreendem a sociedade brasileira. Daí a importância do professor estar tocando também nesse assunto. Né? E para mim é interessante que para mim acendeu todas as luzes amarelas. Né? Porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha com recursos didáticos, tipos de recursos didáticos em que a gente vai trabalhar, dependendo do primeiro segmento, da primeira infância. Então, tem desenhos, sim. Entende? É impressionante a dinâmica da escola. Essas coisas acontecem na dinâmica da escola. É importante que a família do outro lado saiba que isso é um trabalho com muita idoneidade, com muita responsabilidade, com muito respeito e respeitando a ética familiar, né, a educação familiar, que na verdade a gente coloca que a orientação sexual nas escolas ela deve ser um complemento da familiar, né, e nunca algo substitutivo. É bom que as famílias também assumam essa responsabilidade, porque muitos filhos estão chegando nas escolas onde deveriam receber a orientação sexual complementar, ele chega para receber como única orientação que essa criança ou que esse adolescente está tendo ao longo da vida. Por isso que é importante essa colocação sua em relação ao papel da família. Você coloca assim, uma questão muito interessante. A mãe colocou na fala dela, naquela entrevista, né, que ela fala com a sua filha de 14 anos sobre sexualidade, sobre sexo. Né? Ela fala. E mesmo com a limitação de conteúdo que ela tem, que a gente percebeu, ela faz um papel que é fundamental, que é primordial. Né? A menina ela deve ter cuidado com o seu corpo.
A Tânia, né? Tânia Silva. Né? Ter cuidado com o seu corpo. Às vezes a gente está em sala de aula e eu digo que o ouvido de professor e de padre é o ouvido de tuberculoso. Né? A gente está de costa, está anotando num quadro, o menino diz uma coisa, a gente diz, menino, o que é isso aí? Hoje, professor, você ouviu? Foi? Lógico. Né? Então, os meninos chegam com experiências de vídeos, de filmes. Hoje, com o celular, com a internet, né, a facilidade que se tem de ver filmes impróprios é muito grande. E aí você tem que ter esse cuidado, isso aí não é uma coisa bonita. Viu? Isso é um comércio, isso é um produto, isso é uma coisa diferente. Não é por aí. Não é por aí. O sexo não é um complemento. E agora sim, é importante que a gente entenda. E aí onde eu digo, o professor precisa também estar preparado. Precisa que haja uma formação para o professor com relação a isso, viu? Uma orientação sexual, sim. Não é? É preciso que depois as secretarias de educação dos municípios e do estado também pensem nessa questão da formação para o professor, porque não é só a obrigação do professor de ciências ou de biologia. Isso. Mas é preciso dar uma formação sobre como tratar temas da sexualidade com os alunos. Por quê? Porque o aluno vai chegar com a ideia deturpada de sexo. Não é? Isso. E de sexo. E o sexo ele é um complemento de um amor, não é? Que foi construído ao longo de um tempo. Não é? Então, esse negócio hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque a banalização. Demais. Né? Na né? banalização. Demais. Então, o que a gente vê lá, aquilo ali, não é a representação do sentimento, da afetividade, do amor, do complemento, do companheirismo. Não é? Que sexo é também responsabilidade. Sim. Escola trabalha muito Sim. isso. Né? Sexo não é algo inconsequente que você faz a toda hora, a qualquer jeito ou com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, né? Não. Você tem que ter isso muito bem claro, não é? E definido. Não é? Lógico que hoje os meninos e as meninas, é o que eu digo, o cuidado que a gente tem que ter, e aí fazer um trabalho de prevenção, evitar a gravidez na adolescência, doenças, não é? Que é comum, hoje comum porque banalizou-se, não é? A gente pensa que não, mas eu digo, hoje as meninas estão muito mais à frente do que os meninos em relação a certas coisas, né? E aí minha gente não é por aí, vamos repensar, mas é preciso que a gente tenha uma retaguarda, uma estrutura psicológica. O professor tem que ter uma estrutura psicológica, tem que ter uma preparação, um conhecimento para que ele possa trabalhar e não, por exemplo, despertar. Mas a partir do que ele ouve, do que ele escuta, vamos conversar aqui, não é assim não. Né? É dessa forma, assim. Sempre tentando conversar a partir daquilo que eles trazem. E não você se antecipar. Mas para isso é preciso ter esse time. E é interessante porque a gente está terminando, mas aí eu gostaria de agradecer, né, alguns telenautas que estão aqui com a gente, a Eliane Maria Martins, o Beto Carlos, a Taninha Silva, que foi a mamãe que falou no nosso A Voz que Vem das Ruas, o Paulo de Tarso ligadinho conosco, a Didi, que é a secretária de Assistência Social do município de Caaporã, Janaína França, diz que a criança precisa sim conhecer seu corpo, a criança e o adolescente precisa conhecer o seu corpo, né? E, enfim, agradecer esse pessoal todo, a Neucilene Souza, obrigada, Neucilene, pela tua companhia aqui, pessoal, gente boa que está aqui curtindo e assistindo a gente. Mas, enfim, considerações finais, professor? Olha, eu agradeço assim, a oportunidade de a gente poder estar aqui hoje, né, conversando com você e com o pessoal que está assistindo a gente pelo Face, né, e que essas conversas, esses diálogos é sempre bem-vindo, viu? Você pode, na hora que você precisar, dependendo do tema, né, que a gente também, né, mas eu gosto de falar de meio mundo de coisas, né, mas é importante que a gente saiba trabalhar isso aí, orientar, prevenir, né, sempre é a melhor forma. Então, eu deixo só o recado. Preste atenção aos seus meninos, né, aos seus filhos, aos seus alunos, né, aquele aluno que é mais calado, aquele aluno que está mais afastado, né, para que a gente possa, com habilidade, chegar junto e tentar perceber o que é que está acontecendo. Né? O nosso papel enquanto educador, porque professor, a gente hoje está mudando o termo, né, como a gente não usa mais aluno, né, mas o educando, o estudante, e a gente, enquanto educador, a gente também tem esse lado paternal. Né, de tentar proteger o nosso aluno, porque se nós não fizermos, eles vão estar sozinhos, porque as famílias também já não têm mais condições.
falava para você logo no começo. Hoje, quantos pais e quantas mães trabalham o dia inteiro e chegam em casa, quase não tem tempo de conversar com o filho, né? de conversar. Chega, já está dormindo, sai de manhã, o menino está dormindo ainda, né? E quem cuida, quem educa o mundo? Né? E o mundo, dificilmente o mundo vai ter alguma coisa de bom para mostrar para os nossos filhos, para nossas crianças. Então a gente tem que ter essa atenção, né? Para que a gente possa ter uma juventude sadia. E aí a gente vai chegando no finalzinho do programa de hoje, esperando em Deus, né, que tenha correspondido às expectativas principalmente das famílias que solicitaram que a gente abordasse esse tema, dizer que fiquem tranquilos, que a escola pública brasileira, ela é uma escola muito sofrida, a gente sabe disso, a educação precisa, sim, né, ser vista com melhores olhos e com melhores investimentos, mas os profissionais que nela trabalham, em sua expressiva maioria, são profissionais comprometidos com ética, com a moral, com a sociedade, com a preservação da família, mas, sobretudo, com respeito a essa diversidade que é o povo brasileiro. Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima semana. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Amiga, e aquela festa, ainda tá de pé? Não, amiga, passei em várias lojas e tá tudo muito caro. Você passou na Lufest? Não, onde fica? Vem cá que eu te mostro. Lufestes Embalagens e Descartáveis. Você encontra grande sortimento em artigos para festas, painéis, confeitaria, sacolinhas, balões coloridos e muito mais. Lufestes Embalagens e Descartáveis. Rua da Solidade, número 34. Telefone 99441-5849. Simbora pra festa! Pensando em você, a loja Cássia Calçados tem inovado cada dia mais, trazendo beleza e conforto para os seus pés. Temos calçados masculinos, femininos e infantil. Uma grande variedade de bolsas, mochilas, chuteiras, meias, bolsas para viagens e muito mais. Venha conhecer a loja Cássia Calçados, na Rua da Misericórdia, no Mercado Cibrazen, Sala 8, em Goiânia. Fone Zap 99422-4733. Cássia Calçados. MH Multimarcas, original como você. As melhores roupas e as melhores marcas do mercado você encontra aqui. Calvin, Lacoste, Tommy, Forum, Aramis, My Favorite, Red Life e CCTs. Visite nossas lojas virtuais ou faça-nos uma visita. Estamos na Avenida Timbaúba, no Shopping João Soares, Sala 2, em Goiânia, ao lado do Super Alves. WhatsApp 99908-3662. MH Multimarcas, original como você. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis, potes, hamburgueiras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio 44B, no Mercado Cibrazen. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Elton Bicicletas e Motos. Chega de ficar pulando de uma oficina para outra. Aqui você encontra tudo que há de melhor para sua moto, em peças, serviços e acessórios. Em Elton Bicicletas e Motos você vai encontrar óleo Mobil R$14,90, tração de cinquentinha R$43,90. Ligue 3626-2643. Em Goiânia, estamos localizados na Rua da Solidade, número 260. Faça-nos uma visita. Elton Bicicletas e Motos. A imagem da sua empresa diz muito sobre ela e o cuidado com a higiene dos uniformes também. Pensando nisto, a Lavemax Lavanderia foi criada para oferecer um serviço especializado em lavanderia industrial. Aqui, a sua roupa é bem tratada, com métodos e processos sustentáveis de higienização inovadores. Na Lavemax, você conta também com um eficaz sistema de logística, atendendo a cidade de Goiânia e região. Lavemax, o máximo em lavanderia.